Meus amados irmãos, nós louvamos a Deus por mais essa ocasião, essa oportunidade que nós temos de adorá-lo, de bendizê-lo. Pedi só para baixar um pouco os retornos, os irmãos da mesa, porque eu acho que é isso que está dando essa ressonância. Nós louvamos a Deus. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no Evangelho, conforme escreveu Mateus, capítulo 1, versículo 18, até o versículo 25. É o texto sacrossanto da nossa meditação essa noite. O Evangelho, conforme escreveu Mateus, no capítulo 1, versos do 18 até o 25, que fala exatamente do nascimento do nosso Senhor. O Natal está repleto de figuras instigantes, figuras que apontam para verdades que estão muito além de uma celebração do dia 24 para o dia 25 de dezembro, como a nossa sociedade celebra, ou está muito mais ornado do que os shopping centers, do que as ruas, as casas, a partir já do final do mês de novembro. O Natal tem uma mensagem profunda, intensa e, sobretudo, eterna. E ele é revestido de tantas figuras, e hoje nós vamos explorar mais uma delas. Nós vamos falar sobre Emanuel, esperando o Emanuel, ou esperando Emanuel, especificamente sobre Emanuel. Portanto, Mateus capítulo 1, verso 18 adiante, diz assim: Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada, ou noiva com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Irmãos, é importante sublinhar algumas expressões aqui, até para a nossa mensagem. Porque ele salvará o seu povo dos pecados dele. Jesus estava no processo de concepção, e aqui já está delineada toda a missão dele. Verso 22. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta. Eis que a virgem conceberá. Vamos ler juntos? 23. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu sua mulher. Contudo, não a conheceu, enquanto ela não deu à luz um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Curva a sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai querido, te agradecemos pela tua palavra, que é viva, verdadeira, eterna, santa, e fala aos nossos corações já ao lê-la nessa noite. Rogamos, ó Deus, que o teu Espírito Santo possa aplicar essas verdades aos nossos corações, especialmente aqueles que nos visitam, que o teu Espírito Santo possa fazer com que essa mensagem seja mais clara do que o sol do meio-dia, e que possa alcançar os seus corações essa noite. Essa é a nossa oração, em Cristo Jesus. Amém. Quantos aqui não já se sentiram solitários? E às vezes a solidão é justificada. Um parente que está distante, é um momento em que você precisa se dedicar a uma determinada atividade sem a presença de outras pessoas, um trabalho mais braçal, ou até mesmo as noites insones da mãe com o seu bebê, que normalmente o marido está capotado, dormindo, mas momentos de solidão. Eu creio que todos nós não apenas nos sentimos só, mas em relação à presença humana já ficamos solitários, e é um sentimento terrível,
aterrador, que vem acompanhado da sensação de abandono, da sensação de estar esquecido por algum instante. Essa solidão. A solidão pode ser altamente devastadora. Muitos artistas já falaram em entrevistas ou confissões por meio de livros ou lives na internet, que seja, que se sentiram só em meio à multidão, o que é um paradoxo. Às vezes pessoas adoradas, entre aspas, idolatradas, bem vistas, benquistas, mas que tinham a terrível sensação de que as pessoas efetivamente não as conheciam, como elas eram de fato na sua intimidade. Isso gerava um desconforto muito grande. As pessoas ficavam com a imagem do ícone, do popstar, da estrela, e não da pessoa que tem uma vida normal, privada, com suas limitações e com seus sofrimentos. As pessoas ficavam com o popstar. E muitos artistas já expressaram essa sensação, que no caso deles, de fato, é uma sensação, eu penso que é pior do que estar, às vezes, sozinho, sem a presença de pessoas, a sensação da solidão em meio à multidão, ou em meio até mesmo à admiração que é desprendida à sua própria pessoa. Então, sozinhos no meio da multidão. Meus irmãos, esses artistas, ou dependendo da condição, se são pessoas mais abastadas, pessoas que têm uma posição social privilegiada, e às vezes elas pensam, as pessoas se aproximam de mim pelo que eu posso oferecer a elas. Então, muitas dessas pessoas abastadas, ricas, nesse jogo de interesses que temos no mundo em que vivemos, elas se sentem muitas vezes como a expressão de um cartão de crédito sem limites para aqueles que se aproximam delas, ou um talão de cheques assinado. Então, elas nunca chegam a uma conclusão ou a uma convicção de que as pessoas estão se aproximando delas pelo que elas são ou porque se importam com elas, mas estão se aproximando meramente por interesses. Muitos estão sozinhos por causa da sua condição social, por causa da sua idade, por causa do momento em que vive, por causa da enfermidade, N situações que podem desaguar na solidão. E a temática da cantata essa noite é altamente pertinente para aqueles que já passaram por esse sentimento destrutivo de solidão e de abandono, procurando Emanuel. Por que Jesus não nasceu ordinariamente como filho de Maria e de José? É uma das indagações que nós temos de nos fazer. Por que Jesus não nasceu pelas vias naturais, da relação ou da conjunção carnal daquele casal, após terem se casado? Por que Jesus não nasceu dessa forma? Por causa da profecia do profeta, obviamente, que o nascimento do Cristo apontaria ou seria de uma virgem que conceberia e daria à luz um filho. E ele faz uma conexão dessa virgem com o Deus Emanuel. Outra pergunta. Por isso que ele nasceu da virgem, ele não nasceu de um casamento já consumado, ele nasceu de uma virgem, por causa dessa profecia. Mas há outra indagação e tem outra razão maior do que esta, do que a profecia. Qual a importância de Jesus ter nascido de uma virgem e por obra do Espírito Santo? O Espírito Santo aparece aqui no Evangelho de Mateus, já nas primeiras páginas, nos primeiros momentos, ele está de forma abundante em Atos dos Apóstolos, que muitos diriam que são os Atos de Cristo, por meio dos apóstolos. O Espírito Santo já aparece nas primeiras páginas do Novo Testamento com essa obra miraculosa da concepção do nosso Redentor. É importante ressaltar aqui, irmãos, que a palavra usada para virgem jamais é usada para uma mulher casada.
Maria, de fato, era virgem. Ok? Se Jesus tivesse sido filho de Maria e José, por geração ordinária, fruto daquele casamento, Jesus teria sido uma pessoa humana. Isso eu estou falando teologicamente. Ele teria sido uma pessoa humana tal como nós o somos, participante da culpa de Adão, e por isso um pecador incapaz de salvar a si mesmo, daí também incapaz de salvar o povo dos seus pecados. Veja que a mensagem do anjo já vem carregada da missão de Jesus. Ela está bem delineada. Esse ente santo que há de nascer vai tirar o pecado do povo dele. Tudo que nós fazemos, absolutamente tudo, está contaminado pelo pecado. Absolutamente tudo. Nenhum ser humano, exceto Cristo, é o verbo se enchendo de carne. Nenhum de nós é assim. Mas nós somos carne tentando se preencher de verbo. Nós nascemos sem saber a linguagem, nós nascemos e crescemos numa dinâmica de aprendizado que é meteórica, que é rápida, porque a linguagem é complexa. E os educadores afirmam que nós estamos aprendendo a vida toda, até depois de idosos, bem idosos, nós ainda estamos sujeitos ao aprendizado. Ninguém chega num ponto em que diz, eu já aprendi todas as coisas. Somos, portanto, carne que está se enchendo de verbo. Mas o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14, nos diz que o verbo se fez carne. O verbo se tornou Emanuel. Há uma diferença aqui. Obviamente que Jesus não nasceu falando todos os dialetos do mundo. Jesus era um bebê, normal. Não tem Jesus lá na manjedoura batendo um papo com José e Maria sobre a economia, sobre a perseguição ou sobre coisas do futuro. Ele foi um bebê. Mas ele é o verbo vivo de Deus que se encheu de carne. No nascimento do Redentor, há confluência entre a humanidade e a divindade. Há essa fusão. Para que pudesse nos salvar, o Redentor tinha de ser Deus e homem, num só ser, numa só pessoa. E essa doutrina do nascimento virginal satisfaz todas as exigências de Deus. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, nos fala que Ele é Deus manifestado em carne. Deus manifestado em carne. Em Colossenses, capítulo 2, versículo 9, nos fala que nele, ou seja, em Cristo, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. É por isso que quando os discípulos o interpelaram e perguntaram, Senhor, quando que nós vamos ver o Pai? Afinal de contas, o Senhor tem falado do Pai, o Senhor tem falado do Deus Pai o tempo todo, nós queremos saber quando que efetivamente nós vamos ver o Pai. E Jesus se volta para os seus interlocutores e diz, mas não é possível que vocês ainda não viram o Pai. Eu e o Pai somos um. Portanto, Jesus não é apenas mais um profeta, mais uma personagem destacada da história. Jesus não é apenas mais uma religião. Jesus não é mais um caminho alternativo a Deus. Mas Jesus é o próprio Deus. A expressão, nas palavras de Paulo aos Colossenses, a expressão corporal da divindade. Ele veio como Emanuel, como diz o versículo 23 do texto que lemos. Emanuel, Deus conosco. Irmãos, isso é impressionante. Apesar de Deus ser único, singular, ímpar, Ele se fez carne. Ele se tornou gente como nós. Deus Emanuel, Deus conosco. É como se Deus armasse a sua tenda conosco, não longe de todos nós, entre nós.
É como se Jesus tivesse andado pelas ruas da nossa cidade com seus pés descalços ou calçados. É como se Jesus bebesse a água que nós bebemos e comeu o pão que nós comemos, sujeito às mesmas dificuldades que nós estamos, mas sobretudo um Jesus que chorou as nossas lágrimas, que padeceu a nossa dor eterna. É desse Jesus que eu estou falando aqui. Um Jesus que percebeu as nossas aflições. Um Jesus que sabe o que é estar sozinho. Porque na cruz, ele foi denominado abandonado de Deus. Ele sabe o que é estar sozinho. Ele sabe o que é estar numa situação de punição, de condenação, cheiro de morte. Eu me lembro, certa feita, que eu fazia uma viagem com os amigos para Caldas Novas, ainda era solteiro, e teve um acidente. Quando nós paramos o carro para ver, era cheiro de morte. É uma sensação horrível. Sensação horrível. Jesus sabe o que é estar só. Ele sabe o que é estar uma noite de aflição, pedindo para que um de seus amigos mais íntimos orem com ele ou estejam com ele. E quando olhar para o lado, seus amigos estarem vencidos pelo cansaço, pela fadiga do dia. E só. Humanamente, só. Muitos homens no Antigo Testamento tiveram a experiência do que chamamos na teologia de teofania. Teofania é a manifestação de Deus de forma visível ao homem. Nós vemos isso com Jacó, naquela noite em que ele lutou com o anjo do Senhor no vale de Jaboque. E ele disse: Senhor, não te deixarei se não me abençoares. Nós vemos isso com Abraão, quando ele recebeu, Abraão e Sara, quando receberam anjos, e até tomaram uma refeição com eles ali, no finalzinho do dia. Nós vemos isso com Moisés, quando ele estava já no deserto, apacentando ali os rebanhos de seu sogro, e de repente o Senhor aparece para ele numa teofania, numa sarça que estava ardendo numa folhagem, a folhagem não era consumida pelo fogo. Teofanias, aparições de Deus. Mas, meus irmãos, Deus Emanuel é Deus visível, é Deus conosco. É diferente de aparições rápidas de Deus no Antigo Testamento. Jesus de fato está entre nós. E eu quero concluir essa breve reflexão sobre esperando Emanuel, que o Natal comunica que o Emanuel já veio e está entre nós. Não é apenas uma lembrança vaga e sem sentido, de um bebê que nasceu há aproximadamente 2000 anos atrás. Ele é um Deus presente. Aqueles que têm a Cristo nos seus corações sabem que Ele é um Deus presente. Salmo 46, versículo 1 diz que o Senhor é a nossa fortaleza. Ele é um socorro bem presente na hora da angústia. Cristo assumiu a nossa natureza em todas as coisas, excetuando a tendência ao pecado. Em todas as coisas, Ele assumiu a nossa natureza. Mas embora Ele estivesse conosco em carne e sangue humanos, ao mesmo tempo, Ele nunca deixou de ser o verdadeiro Deus. Embora Ele passasse por todas as vicissitudes e as dificuldades, os sofrimentos, Ele sentiu fome, Ele sentiu sede, Ele sentiu fraqueza, Ele sentiu solidão, Ele se sentiu abandonado, Ele foi injustiçado, e daí por diante. Mas em nenhum momento Ele deixou de ser o Deus. Deus se tornou Emanuel, se humilhou à nossa limitação e condição humana. E, meus irmãos, eu penso que o ápice da vinda do Emanuel foi a morte. É um paradoxo, né? Sujeito à morte física e à condenação da ira de Deus.
Jesus veio a este mundo, na nossa condição, e esse mundo de morte, parece, irmãos, que tudo impera para que as coisas se acabem em morte. É o mundo que nós vivemos. Uma leitura da nossa sociedade, na década de 50, aliás, na década de 40, quando estavam tendo os maiores avanços científicos, direcionou os olhares para o homem. O homem acabou se tornando Deus do seu próprio destino, porque estava avançando com as suas descobertas. Quando o homem volta as costas para Deus, acontecem 2 grandes guerras mundiais, onde milhões de pessoas foram mortas, expressando a maldade no coração humano. E a Bíblia fala em Romanos 6:23, que o salário do pecado é a morte. Décadas de 60 e 70, um período difícil, que cresce o movimento hippie, as pessoas se atolam nas drogas, eu não digo todas, mas muitas se desiludem com o ser humano, porque concentraram a sua esperança no ser humano. É um mundo de morte, um mundo que cheira a morte. Jesus esteve nesse mundo de morte. Jesus enfrentou a morte e gloriosamente Ele venceu a morte. Ele ressurge nesse mundo de morte. E a morte não pôde mais detê-lo, a morte não pôde mais vencê-lo. Jesus fez com que a morte cessasse, efetivamente cessasse. Ele é o primeiro de muitos, o primeiro de muitos. Deus, Emanuel, Deus conosco. Meus irmãos, eu quero dizer que onde foi colocada a cruz, não a cruz que é o símbolo da morte, mas a cruz do Redentor, a cruz de Cristo. Onde foi colocada a cruz de Cristo, a morte não pode vencer. A cruz é um dos símbolos mais extraordinários que nós temos. A cruz de Cristo nos fala, nos comunica que essa cruz está fixada na terra nesse mundo de morte. Mas o Cristo está suspenso entre a terra e os céus, de fato conectando, religando o homem ao seu Deus eterno. Somente podemos retornar ao caminho da eternidade, entregando as nossas vidas ao Deus Emanuel. Sem Emanuel, nós vamos continuar o dia de amanhã, segunda-feira, essa semana, com os nossos afazeres, com as nossas famílias, no nosso trabalho, criando os nossos filhos. Vamos ver os nossos pais envelhecerem, vamos envelhecer e vamos morrer. Mas com Cristo tudo é diferente. Tudo ganha um significado diferente. A nossa vida ganha esses contornos de atemporalidade e de eternidade com o Senhor. Então, que Deus, essa noite, possa aplicar essas verdades aos nossos corações, que isso possa reavivar, revitalizar a nossa esperança nesse Cristo. Um dos objetivos que nós tracejamos para a celebração das cantatas nesse mês é para que comuniquemos essa verdade. A igreja é receptáculo dessa verdade, ela deve comunicar essa verdade. Deus Emanuel está entre nós, salvando, redimindo, dando-nos um significado novo e eterno nas nossas vidas. Então que Deus aplique essa palavra aos nossos corações.